Estamos aqui de volta para essa maratona, né? A gente poderia estar. As pessoas maratonam uns canais, umas coisas que tem aí, uns programas de filme na internet. Aqui a gente está maratonando estudos, né? Primeiramente, um abraço, um grande abraço. Estou com muita saudade de vocês. Nós vamos agora falar um pouco sobre a história do Brasil. Hoje, nós sabemos que a história é um pouco diferente da história que tem bem no livro, lá está bem descrito no livro. No entanto, existem muitas coisas que estão corretas, né? Ou melhor, não é que não são verdades, é que são vistas de uma lente diferente. Quando a gente fala sobre colonização, descobrimento do Brasil, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado. Sempre que alguém falar perto de você, o descobrimento do Brasil, repreenda essa pessoa, avise a ela. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado por Portugal. É uma diferença bastante grande. Descoberta era se não tivesse ninguém nunca tivesse vindo aqui, né? E a realidade que a gente sabe aqui, tinha gente aqui sim quando os portugueses chegaram. Então, aí nós fomos colonizados pelos portugueses. Essa história começa assim. Essas foram mandadas pelo rei de Portugal expedições, com os navios saíram saíram esquadras de lá de Portugal diretamente para o Brasil, para conhecer essa terra nova que Portugal estava colonizando. Na realidade, Portugal estava enriquecendo com as especiarias que eles traziam lá da Índia, que eram, por exemplo, cravo, canela, cominho, açúcar. Açúcar era uma coisa assim que valia mais do que ouro, né? E eles traziam de lá, muito pouquinho, uma coisa bem minguada. No entanto, quando eles chegaram no Brasil, perceberam logo que as terras eram boas, né, eram muito férteis, tinha muita cana, dava para fazer açúcar logo de antemão. E eles, como não tinham nomes, eles quando iam percorrendo a costa brasileira nos navios, iam vendo, só vendo, eles foram dando nome a esses acidentes geográficos, essas formações geográficas diferentes, eles foram dando o nome de santos e também foram dando o nome de dia, de épocas, certo? Por exemplo, um dos exemplos é aqui em Pernambuco, aqui pertinho da gente, em Recife, perto de Recife, tem o Cabo de Santo Agostinho, né? Por quê? Por que Cabo de Santo Agostinho? Porque quando eles estavam passando no navio, observando lá em 1500 e um pouquinho, 1600 e um pouco, não, 1500 e um pouquinho, né? Por volta de 1536, 35 por aí, o dia que eles estavam passando por o acidente geográfico, não é um acidente geográfico, não foi dois carros que bateram, não. Não foram dois mapas que se bateram, não. O acidente geográfico é uma formação geográfica, a terra é diferente, aquela praia é uma praia com um formato diferente, aquilo ali é chamado de um acidente geográfico. Quando eles estavam passando por ali era dia de Santo Agostinho, por isso que ficou o nome Cabo de Santo Agostinho. São Roque, quando eles estavam passando perto de Natal, ali Rio Grande do Norte, naquele tempo, não era Rio Grande do Norte ainda, né? O território era hoje onde é o Rio Grande do Norte. No entanto, isso lá, Cabo de São Roque, Rio de Janeiro, era quando eles estavam passando, era no período de janeiro, tinha um rio, eles nomearam o Rio de Janeiro, e assim foram ficando esses nomes nesses acidentes geográficos. Mas a intenção deles era vir mapear para saber essas mercadorias, para saber se eles poderiam ganhar dinheiro. E, de verdade, sim, ganharam bastante dinheiro porque eles começaram a organizar, a manipular a cabeça dos indígenas que estavam aqui para que eles trabalhassem para eles. Eles não tinham os indígenas que estavam aqui não tinham noção do que era dinheiro, eles só trabalhavam por troca, né? Eles trocavam,
europeus traziam, os portugueses traziam coisas diferentes, por exemplo, espelho, coisas simples para nós hoje, mas para os índios que nunca tinham tido contato com isso, eram coisas bastante valiosas. E eles trocavam por ouro, por exemplo. Trocavam por pau-brasil, que era um... Aí, vamos discutir agora a importância desse valor do pau-brasil, né? Na colônia portuguesa, na colônia europeia, na Europa, né, no continente europeu, roupas vermelhas eram extremamente caras, porque simbolizava que você era da nobreza. E o pau-brasil, ele tem uma tinta característica vermelha que ele usava, que facilmente se usava para pigmentar essas roupas da cor vermelha. Por isso que ele era um artigo caro. Porém, o artigo mais valioso que o Brasil tinha naquela época não era o pau-brasil apenas, era o açúcar. O açúcar era extremamente caro, como eu disse antes, valia preço de ouro, até às vezes mais que ouro, o peso do açúcar. Então, a gente sabe que essas mudanças, esse mecanismo, essa dinâmica trouxe bastante dinheiro para os portugueses, né, que colonizaram o Brasil. Então, agora a gente vai para a nossa atividade, que vocês vão precisar ler o texto e completar algumas questões. Muito obrigado pela paciência e vamos lá, força e foco nesse intensivo. Um beijo para vocês. Estamos aqui agora e vamos para a nossa atividade. Essa atividade, inicialmente nós programamos que fosse com uma explanação bem mais extensa, que a gente discutisse mais sobre. E tivesse menos escrita, né? Tivesse mais discussões. No entanto, como a gente está bastante apressado, a gente vai explorar um pouco mais essa parte da atividade. Aí nós temos aqui, né, em primeiro plano, os quesitos, as questões escritas. Aí nós temos aqui, procure no caça-palavras 5 palavras que contém o texto abaixo. Aí, isso aqui são recortes do texto, essa parte são recortes do texto que você vai ter que completar nessas lacunas com palavras que você vai encontrar aqui neste caça-palavra. Aí você circula no caça-palavra a palavra e de acordo com o texto que a gente leu, esse texto que a gente leu aqui, ó, esse texto que a gente leu aqui, de acordo com ele, vocês vão completar esse caça-palavras, certo? Simples, bastante interessante também. Aí nós temos agora o segundo quesito. Na região onde você mora, existe algum lugar, acidente geográfico ou cidade com nome religioso ou indígena? Faça uma pesquisa e procure alguns desses nomes. Escreva-os no seu caderno, mas você não vai escrever no seu caderno, você vai escrever nesse espaçozinho aqui, ó. Nesse espaçozinho você vai escrever essa pesquisa que você vai fazer, né? É uma questão bastante simples, só vai demandar um pouquinho de tempo para você pesquisar na internet, né? Ou em livros e revistas que você tenha na sua casa. Terceiro quesito. Observe o mapa pau-brasil no período colonial, no tópico o pau-brasil, e complete o texto abaixo com o nome do estado no estado em que você mora e com as palavras havia ou não havia. Aí você tem: eu moro no estado de... Aí você vai lá no mapa. E vê o nome do estado, certo? Que no caso da gente é o estado de Pernambuco, porém não era o nome Pernambuco, né? Tem lá a observação do nome do estado.
que era antes. Aí tem nesse estado, você vai completar, pau-brasil na época. Havia ou não havia pau-brasil na época em que os portugueses chegaram ao nosso território? Aí vocês vão para o quarto quesito. Ainda existe muito pau-brasil em nossas florestas? Explique sua resposta. Essa informação vocês irão adquirir em artigos disponíveis na internet, que vocês vão fazer essa pesquisa com o acompanhamento do responsável ou do pai de vocês, certo? E um grande abraço, muito obrigado por a atenção, espero que todos estejam bem e Jesus nos proteja. Espero que essa pandemia acabe logo para que a gente volte a essas aulas online. Um grande abraço.